Tudo isto, obviamente, que do ponto de vista daquilo que seria um mundo ideal, nós gostamos, não é? É sempre bom, podemos receber mais do que aquilo que eventualmente até trabalhamos. Mas os tempos que estão a chegar, estamos a perceber que isto não é sustentável, quer dizer, é uma questão quase matemática. É uma questão quase matemática. Mas nós não temos produtividade. Francisco, mas isso é um pouco olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Não seria mais viável aumentar a produtividade e mantendo os salários? Não, mas aumentar a produtividade, quer dizer, manter os salários com mais 2 meses ou mais 3 meses até do que aquilo que trabalhamos, quer dizer, quantas gerações é que são necessárias para nós conseguirmos aumentar? Agora, a grande parte dos portugueses preferia trabalhar mais horas e mantendo o salário. Onde eu quero chegar é o seguinte: o próprio modelo em si, o próprio nome que se dá às coisas é um nome errado e que não incentiva qualquer produtividade. Portanto, eu acho que o modelo, nós temos que pensar muito bem nele e as pessoas estão-se a confrontar de repente abruptamente com uma realidade que é de que de repente, por exemplo, na função pública, retirarem o 13º e o 14º mês, de repente, é óbvio que tem consequências muito graves. Portanto, aí o ideal é fazer isto de uma forma adaptada. Mas o ideal é que as pessoas passem a ter outro tipo de modelo, um modelo de mais, que incentive efetivamente a produtividade, que tenha proteção quando ela é necessária, mas que não incentive este tipo de coisas, ter um 13º e um 14º mês oferecidos, por assim dizer, que é o que acontece. E nós tivemos, isso caiu-nos de certa forma do céu num período em que vivemos numa ditadura e que de repente temos que mudar, e ainda bem que mudámos, mas depois não acompanhámos aquilo que é a nossa produtividade, aquilo que é a sustentação de qualquer modelo. Porque se esse modelo fosse sustentável, encantado. Obviamente que se esse modelo fosse possível se pagar, muito bem. Mas a verdade é que estamos hoje a perceber-nos que não é só na questão da administração pública, é nos privados também. As empresas portuguesas não têm capacidade para competir com... Feitas as contas, os portugueses ganham mais do que aquilo que produzem. Ganham acima daquilo que produzem. Isso aí é evidente que há fachadas da população que ganham muito pouco em comparação com outros países da Europa também. Isso é sem dúvida, isso é lamentável. Mas do ponto de vista geral, eu acho que um problema que tem minado os constantes déficits do nosso país é um problema de produtividade, e isso está mais do que apurado hoje em dia. É um problema de pagarmos mais do que aquilo que produzimos. Portanto, parece-me que do ponto de vista económico, hoje em dia não existem grandes dúvidas sobre isso. Podemos ter problemas de distribuição de riqueza, sem dúvida, e que temos que os tentar mudar, mas eu acho que nos temos que começar a perceber de que isso vai ter que alterar. Vai ter que se alterar porque não é possível pagar. Essa alteração, Francisco, passa também por uma reformulação daquilo que é o peso e a presença do Estado na economia portuguesa. Isso eu não tenho a menor dúvida. E nós temos Estado a mais ou temos um Estado que não é o melhor Estado possível? Eu penso que temos um pouco as duas coisas. Temos Estado a mais em demasiados pontos da economia, por assim dizer. O Estado é um prestador de serviços generalizado. O Estado está em todo lado da economia e, portanto, consome recursos que não devia consumir e esquece das suas atividades fundamentais, como são a justiça, a segurança. Podemos depois justiça, saúde, enquanto Estado prestador de serviços é ou não é, mas eu penso que um dos problemas que o Estado está hoje a confrontar é que está em todo lado, não é? E que perdeu o controle dos seus tentáculos, por assim dizer. E, portanto, eu acho que só é possível ter melhor Estado com menos Estado. Isto é um bocado um chavão neoliberal, se queiram chamar, mas a verdade é que aquilo que não foi o neoliberal, ou o liberal, deu no que deu. Ou seja, nós estamos a perceber-nos de que não é possível manter os subsídios de desemprego como tínhamos, que não é possível manter todas as regalias sociais que repito, ótimo, ficamos todos satisfeitos que pudessem existir, aliás, e que pudessem existir de uma maneira generalizada. Mas a verdade é que os abusos que se criaram em torno dessas prestações sociais levaram a que os déficits tenham vindo a acumular de ano para ano e isto é uma acumulação de décadas. Portanto, não é que não fosse muito bom, mas para o Estado poder ter capacidade para ajudar aqueles que precisam, para o Estado poder ter a sua função social, que eu não nego, que é importante, tem que ser mais criterioso, tem que saber qual é que é o seu papel. E eu acho que, efetivamente, o papel do Estado é ser um Estado social, não é ser um Estado empresário, um Estado prestador de serviços generalizado. Portanto, é importante centrarmos nisso e é importante percebermos que não temos capacidade de pagar aquilo
que se paga neste momento. Que se paga neste momento. Portanto, vai ser uma realidade dura. Nós temos de ter noção que as pessoas vão sofrer, e é triste que isso aconteça. Ninguém quer isso, ninguém deseja isso, mas... Até porque as pessoas somos todos nós. As pessoas somos todos nós. Mas obviamente que as pessoas somos todos nós, mas é obviamente que há pessoas que são mais desfavorecidas do que os que estamos aqui nesta mesa, e portanto é muito penoso para essas pessoas, e o Estado deve tentar concentrar a sua defesa nessas pessoas. E a verdade é que neste momento, pelo caminho que levamos, o Estado não consegue defender nada, não se consegue sustentar a si próprio, consome-se, autoconsome-se, e portanto estamos a confrontar-nos com essa realidade agora. E portanto é importante, e aí o Manuel tem razão, que não se veja estas medidas que agora começam a ser especuladas por enquanto. Daqui a uns tempos estaremos aqui a discuti-las concretamente. Dia 16 de maio, a negociação tem de estar fechada. Falta muito pouco. É importante que não se veja estas medidas como puros cortes imediatos para resolver um problema de tesouraria. É importante que esta situação nos sirva de lição para que daqui a uns anos não estejamos na mesma situação, porque senão... E isso leva-nos à questão essencial, que é o desenvolvimento da nossa economia, o crescimento da nossa economia. Manuel, olhamos para estas medidas, estamos muito preocupados, como o Manuel dizia, na cura do paciente, mas de facto falta o que é fundamental, que é colocar a economia a crescer, até para pagar a quem vamos pedir dinheiro emprestado. E a questão é, depois de muitos anos em que o nosso sistema produtivo foi dilapidado, em vários setores, na agricultura, na indústria, para onde é que Portugal se vai virar neste momento? Claramente tem de se virar de novo para setores tradicionais, ou seja, há aqui não é um problema, é quase a constatação de um facto. Portugal, à semelhança de outras economias de reduzida dimensão, portanto, não somos caso único, nós também temos de não parar de olharmos como um patinho feio que saiu de um rebanho onde tudo corre magnificamente bem. Não é verdade. Ou seja, nós temos um problema que se resume a um mercado interno muito diminuto, ou quase inexistente, e infelizmente a diminuir, e a uma fraca ou muito reduzida capacidade, ou pelo menos nos últimos anos, de conseguir sair para fora desse mercado com uma oferta, se quisermos, atrativa, competitiva, como se preferir, o termo que se preferir. Nós só temos claramente uma alternativa a este modelo, ou seja, nós temos de conseguir produzir mais, mas não nos chega a produzir mais. Nós não podemos estar assentes num modelo onde vivamos muito satisfeitos com o volume de produção que temos. Nós temos de conseguir produzir algo que saia, seja para o mercado interno, e aí nós temos claramente um setor onde nós temos uma oportunidade de crescimento interno óbvia, que é o setor agrícola. Nós temos atualmente um déficit de produção assustador em muitos setores da agricultura, em áreas onde nós podemos facilmente ser competitivos. Vou-lhe dar um exemplo que eu acho que é paradigmático e que é quase ridículo, certamente poderá parecer a muitos ridículos, mas que eu acho que é substancialmente interessante. Nós, à medida que nos deslocamos em Portugal, de norte a sul, nós raramente assistimos hoje a criação pecuária. E tudo aquilo que nós assistimos de criação pecuária é criação pecuária de tipo extensivo, onde nós, supostamente, até temos alguns casos muito interessantes, por exemplo, as marcas denominadas alentejanas, de carne de vaca, etc., mas onde nós temos só, por exemplo, na carne de bovinos, um déficit anual estimado de 2009, isto são dados da União Europeia, que a União Europeia apresentou agora recentemente, de mais de 300 milhões de euros. Isto significa que haveria só internamente capacidade de produzir carne suficiente, estamos só a falar num mercado interno. Ora, nós temos, curiosamente, exportações, o que é algo bizarro. Portanto, nós não cumprimos com a nossa procura interna, mas somos capazes de exportar. Onde é que nós exportamos? Nós exportamos em algumas regiões de fronteira e exportamos aquilo que fazemos muito bem. Ou seja, raças que têm alguns destinos especiais, para reprodução, etc. O que é que isto quer dizer? Porque é que eu acho que este é um exemplo interessante? Porque nós abandonámos esse tipo de produção com o argumento que ele não era rentável. Esse argumento é um argumento que está hoje, por exemplo, no caso do setor produtivo primário, está completamente inculcado na mentalidade dos portugueses. Hoje foi anunciado, numa das famosas reuniões com a Troika, um representante do setor agrícola português, numa das associações agrícolas, pediu veemente à Troika que uma das medidas a ser aprovada, das famosas medidas, curiosamente é uma medida que pouco se tem falado, é a medida que garanta o cumprimento da componente orçamental nacional dos financiamentos comunitários. É algo que tem sido muito pouco falado. Nós corremos o risco de perder, não é só na agricultura, em vários setores, financiamentos europeus muito importantes porque o Estado português não consegue garantir a sua comparticipação. Nós estamos a falar de 7% nos 30% de comparticipação aos financiamentos, portanto em 23%. Se fosse ler os comentários que nos principais jornais online portugueses eram feitos a esta notícia,
A generalidade desses comentários era dinheiro para outros comprarem casas, voltamos à roubalheira dos subsídios, ou seja, o que é que nós temos? Temos uma falta de confiança naquilo que é um setor onde há claramente na atribuição de subsídios na agricultura, por exemplo. Atribuição de subsídios na agricultura, e quem diz isto no setor agrícola diz no setor industrial. Ou seja, nós, para conseguirmos sair deste ciclo onde estamos, a primeira condição e a condição essencial é termos confiança naquilo que foram setores tradicionais. Porque as oportunidades existem. Não é preciso inventar muito. É preciso voltar à base. Claramente. Francisco. Bom, atrevendo-me a falar um pouco sobre a história da economia portuguesa, mas muito... Que vamos ter a oportunidade de falar depois do intervalo, não, mas vamos analisar também aquilo que se foi a economia portuguesa nos últimos 37 anos, depois do 25 de abril. Muito bem, então passarei assim. Quanto a este ponto, eu penso que nós temos que perceber aquilo em que podemos ser competitivos. Eu acho que não podemos ter uma visão generalista de que vamos, de repente, ser uns grandes agricultores da Europa e que vamos ter grande capacidade de produzir e de ser rentáveis nessa área. Eu, nesse aspecto, acho que depende no que investirmos. É como em tudo. Eu acho que Portugal tem vantagens competitivas numas coisas na agricultura e pode não ter noutras. Portanto, nós houve uma altura em que achávamos que os cereais e que o trigo, e plantámos os terrenos todos de trigo, e depois deixámos de ter trigo e achámos que o vinho aqui ia dar tudo e acabámos com o trigo. Falta uma definição estratégica. Falta uma definição estratégica, claramente. Porque nós vemos alguns setores e vemos, por exemplo, aquilo que tem acontecido que outros países não têm, até uma questão climática. Por exemplo, o azeite. A produção de azeite em Portugal, a cultura de oliveiras, é uma coisa que se tem desenvolvido muito e que, de certa forma, foi preciso os espanhóis virem para Portugal e plantarem o Alentejo todo cheio de oliveiras para percebermos que aí podemos ter uma vantagem competitiva. O próprio vinho podemos ter uma vantagem competitiva, mas noutros setores da própria agricultura não teremos por uma questão de dimensão. Quer dizer, nós nem sequer temos território cultivável, por assim dizer, que possa fazer face a isso. Portanto, vivemos num mercado aberto, não vivemos num mercado interno, portanto, não podemos fechar-nos e de repente só consumimos produtos portugueses, porque isso é o oposto do que deve ser a Europa. Eu bem sei que a Europa hoje em dia já não é o que era em todas as circunstâncias, mas no enquanto podemos produzir... definição estratégica. Falta a definição estratégica, falta percebermos o que é que nós podemos ser competitivos ou não. Nós não podemos querer prestar tudo. Nós somos competitivos, claramente, no turismo, somos competitivos em determinados setores da agricultura. Temos, por exemplo, algumas indústrias da cortiça em que podemos ser competitivos, até do calçado, de questões tecnológicas em que de facto nestes últimos anos, e é preciso dar algum mérito a isso, temos apostado em alguns setores, energias renováveis, em que podemos ser inovadores, e aí sim o país começa a ser visto, começa a ser comprado, entre aspas, pelos estrangeiros, e aí isso é que é importante. Nós não podemos querer ser tudo, basicamente. Nós já voltamos a esta conversa, até porque depois de um breve intervalo vamos olhar para aquilo que tem sido o percurso da economia portuguesa nos últimos 37 anos. Ontem comemorou-se 37 anos sobre o 25 de abril de 1974. Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa com Manuel José Damasio e também Francisco Proença de Carvalho. Até já.